sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje recebo novamente o Dr. Carlos Pousa, cirurgião plástico. Vamos falar sobre cirurgias no rosto, algo que está muito na moda. Obrigada, doutor, mais uma vez, tudo bem? Olá, Rafa, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui novamente e falar o que eu realmente gosto, que é a cirurgia plástica. É uma alegria muito grande participar do Saúde VersoCast. Sem dúvida, é um bate-papo saudável justamente porque a gente fala de várias temáticas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cirurgias no rosto. Cada vez mais as pessoas estão buscando técnicas para poder se sentirem mais bonitas. E no rosto, o que dá para fazer para dar aquele up? Olha, quando a gente fala de saúde, de cirurgia do rosto, basicamente a gente está falando do rejuvenescimento facial. E eu gosto muito de falar aqui porque a gente consegue falar de uma maneira séria e leve, né? E quando a gente fala em rejuvenescimento facial, eu sempre falo uma coisa assim que eu gosto muito de frisar. O que é o rejuvenescimento? Você parecer descansada. Eu acho que não tem coisa melhor do que você. A pessoa faz um procedimento, faz alguma coisa e fica com o rosto melhor, descansado. Isso significa que ela melhorou na aparência, não tem estigma, que é ótimo. Não fica com aquela cara, entre aspas, aí de operada. Então, hoje existe uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Pode começar desde o filtro solar hidratante. Água, né? Dos procedimentos coadjuvantes, que são muito bons, botox, os tipos de preenchimento, tanto preenchimento para dar volume, como preenchimentos que você faz para restaurar a concentração de colágeno. O senhor faz esses procedimentos ou só cirurgia? Eu faço também. Não é o meu foco, né? Como eu opero, então eu sempre visualizo a paciente de uma maneira que eu falo assim, olha, um botox, ok. Um preenchimento para tirar um sulco, um vinco, perfeito. Agora, restaurar a posição das estruturas faciais, né? Então você tem um rosto que caiu, juntou aquela gordurinha aqui, o rosto de triangular ficou quadrado. Aí eu só consigo enxergar a cirurgia para resolver isso. E é até importante a gente destacar hoje em dia, tem pessoas que você olha, principalmente no Instagram, tem lá 70, parece que tem 50. Uma pessoa tem 50, parece que tem 30. Claro que muito vai da história de cada um, de atividade física, às vezes de procedimentos. Dá para melhorar, sempre dá, né? Sempre dá para melhorar, né? A gente tem o nosso DNA, que essa carta a gente não troca, tá lá, que a gente tem que levar. Se a gente tem uma pele mais clara, mais escura, que tem uma tendência a manchar mais ou menos, se tem uma tendência a uma flacidez maior ou menor. Isso está no nosso DNA. E tem aquelas outras cartas que a gente consegue trocar, que a gente estava falando. Usar um hidratante, hidratar bem, filtro solar. Os procedimentos, tem pacientes que começam a fazer botox já com 20, 25 anos, numa tentativa de prevenir o aparecimento dos vincos de expressão. Então, isso, olha só, bem antes de chegar na cirurgia. Quero fazer uma consulta ao vivo. O que eu poderia fazer para melhorar? As pessoas gostam de usar exemplos reais. Estão me usando. Vamos lá, o que eu posso fazer? Eu vou responder para você assim, o que te incomoda? Porque a gente tem que fazer o que incomoda. Sim. Então, se o paciente fala para mim assim, o que eu tenho que fazer, doutor? Eu falo, o que te incomoda? Você não vai chegar aqui com um problema no meu consultório e vai sair com 2. Isso já é pensou bom. Se eu te aponto um negócio que você nunca reparou, que aquilo lá nem... né? Verdade, tá vendo? Então me fala o que te incomoda. Me incomoda a sobra de pele em cima das pálpebras. Me incomoda quando eu abaixo assim, ou de minha cena quando eu estou muito cansado, as bolsas que deixam aquele olhar cansado. Me incomoda o pescoço que já está perdendo o contorno da mandíbula. Então, são todas características do envelhecimento. Tô pensando aqui, às vezes a gente acorda sentindo aquele maracujá de gaveta, né? Aquela pele horrível. Acho que, às vezes, quando as pessoas... Eu brinquei aqui da consulta, porque eu acho que é importante... Às vezes as pessoas gostam de se ver em pessoas reais. E aí, doutor, vou te colocar numa saia justa, mas é uma saia justa leve. Já chegou alguém lá no seu consultório querendo levar a foto de um artista e falando... Quero parecer essa pessoa? E aí a gente fala que milagre o senhor às vezes não opera. Não, já sim. Já, e aí? Já. É aquela
construção da imagem. Sim. Você lembra de algum artista assim que chegaram, eu quero parecer tal pessoa? Kevin Costner. Sério? Quem mais? Kevin Costner. A Angelina Jolie, por causa dos lábios. Meu Deus, né? E aí? Então, mas olha a Angelina Jolie. Ela tem um sorriso já aberto. Ela já tem lábio. Então você faz... Eu acho que ela nem tem preenchimento. Não né? tem. Então, mas ela já... E quem não tem um sorriso aberto, você tem um certo limite. Sim. E você nunca vai conseguir aquele sorriso da Angelina Jolie. E a tentativa de conseguir esse resultado transforma as pessoas em coisas bizarras, que é aquela característica que todo mundo fica com a mesma cara. Ou entra na questão da desmorfia também. Sim. Que aí é pior emenda que o soneto, né? Que é o excesso de procedimentos. Exatamente. A pessoa, ela se vê de uma maneira que não é ela. Você sabe que outro dia eu estava pesquisando, eu estava lembrando, assim, eu vi uma reportagem, lembra daquele Ken humano? Sim, sim. Ele fez vários procedimentos para se parecer o Ken e hoje ele é uma pessoa comum, mas ainda tem resquícios do procedimento. E ele falou que ele cansou, não queria mais. E aí, se a pessoa, de repente, faz uma mudança e não agrada, dá para reverter? Dependendo... Sim. Sim. Ou se assim... uma segunda cirurgia é sempre mais difícil que a primeira. Uhum. E entenda que um reparo é um reparo. É que nem o carro, né? Quando quebra. Pneu, quando fura, você põe um remendo. Verdade. Vai ser sempre um remendo. Nunca vai ser pneu novo. E a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Com essa... O paciente se olha no espelho e se enxerga de um outro jeito. E isso é extremamente perigoso. Tem um livro que se chama Nenhum e 100 Mil. Fantástico esse livro. É um italiano, nos anos 30 ele escreveu, e ele fala exatamente isso. Um dia ele se olhou no espelho, ele reparou que o nariz dele era torto, mas ele nunca tinha reparado. Aí ele pergunta para a mulher dele, como é que é meu nariz? Ela falou, teu nariz é torto. Aí ele falou, mas eu nunca tinha me visto assim. Então, acontece o que a história é assim, o jeito que você se vê, o jeito que você acha que as pessoas te veem e o jeito que as pessoas realmente te veem. Isso é o primeiro passo para esse dimorfismo na frente do espelho. Uhum. Porque você não fica se olhando no espelho o Sim. tempo todo. Então a gente está aqui, a gente tem uma noção do que é a gente. Mas você me vê mais do que eu me vejo. Sim, é a mesma coisa a voz também. A voz que a gente projeta não é a voz que a gente ouve de fato. Até entrando no rejuvenescimento, acho que é importante a gente falar. Eu dei o exemplo do Instagram porque vou dar um exemplo até de uma mulher que eu acho belíssima, fantástica, e que fala que não faz quase procedimento, que é a Bruna Lombardi, que ela tem quase 80 anos e tá ali maravilhosa. Só que para chegar numa idade mais avançada, com uma pele legal, tem justamente hoje em dia esse auxílio que eu queria que o senhor falasse mais sobre o que dá para fazer para ter essa vitalidade um pouco mais extensa, sem parecer artificial. Olha, voltando na Bruna Lombardi, eu acho que ela, com certeza, sempre se cuidou bem do ponto de vista de alimentação, de pele, essas coisas. E aí, um negócio que eu acho que é importante, que o determina se a pessoa é mais velha ou mais nova, é a atitude, não é nem a aparência. Porque a cirurgia dá um espectro legal, te deixa com o rosto mais rejuvenescido, mais descansado. Mas quando a paciente está bem, segura, ela está bem com o biotipo dela. Aquele cabelo fica bonito nela, talvez não fique na colega. Aquele tipo de cirurgia fica mais legal nela, porque ela já tem um pescoço mais triangular, então realça mais do que na amiga, que de repente é um pouquinho com o rosto redondo. Então, é aquilo, a gente não pode ir contra o nosso biotipo. Então, quando a gente não vai contra o nosso biotipo, tem tudo para dar certo. Com relação às técnicas que hoje pode se fazer, eu acho assim, o que basicamente um procedimento de rejuvenescimento facial. Então, a gente vai tratar essa pele,
vai tirar a pele de cima das pálpebras, as bolsinhas de gordura, a pele embaixo da pálpebra. Que é a blefaroplastia. Que é a blefaroplastia. Junto, se faz o lifting, né, que ele pode ser só na parte anterior, ou como pode ser todo, se o pescoço for flácido. O lifting é um procedimento definitivo ou é temporário? Definitivo. Definitivo? Definitivo do ponto de vista seguinte, você restaura as estruturas e elas seguem o processo natural delas de envelhecimento. Você ganha quanto tempo, assim? Olha, a primeira cirurgia, geralmente os pacientes fazem entre 45 e 50 anos, 55. A segunda, se precisar, só por volta dos 65, 70, e às vezes nem pescoço mais precisa, só levantar aqui, certo? E tirar algumas bolsas que apareceram dos 45, 55 aos 65, 70. Isso é muito bom, né? Porque você ganha um tempo. Sim, não tenha dúvida. E associada a tudo isso, pode fazer a lipoaspiração da papada, quando existe gordura localizada, claro, ou mesmo guardar essa gordura ou pegar gordura de outro lugar do corpo e injetar em regiões que naturalmente atrofiam com o tempo. E aí você pode injetar gordura nas têmporas, no contorno do zigomático, em algumas áreas do rosto que dão a característica de jovialidade. Então, sim, o conjunto é muito legal. Uma dúvida, quando a pessoa emagrece, a flacidez também vem para o rosto. Sim. Muitas vezes as pessoas não se atentam a esse detalhe. Sim. E aí, como é que funciona, por exemplo? A pessoa acaba ficando com o rosto mais flácido e aí entra a questão da papada que o senhor falou, muito interessante. Não é incomum a gente ver que pessoas que às vezes tinham aquela papada, quando emagrece, é o primeiro lugar que começa a sumir, né? Isso hoje a gente vê nos emagrecimentos de grande porte, né? E a cirurgia bariátrica hoje é muito realizada, então você já pega paciente antes dos 45 que já tem muita flacidez, um envelhecimento, né? Porque o emagrecimento em excesso ele envelhece mesmo. Sim. A pele da pálpebra cai. Do rosto, você vê aqui, né? Você perde. Eu estava falando em preencher com gordura para dar uma característica mais jovial. O emagrecimento, nesse ponto, trabalha no sentido inverso. Então, Verdade. Você perde as características, os contornos que são harmônicos, para contornos mais obtusos, né? Osso, tal. Então, você perde essa característica. E aí sobra aquela pele aonde? Aqui. Quando você emagrece muito, a pele sobra no pescoço, nas regiões que ficam penduradas. Pescoço, braço, na mulher o seio, no homem o peitoral, barriga. Então, a cirurgia trabalha no sentido contrário, de tirar esse excesso. Claro que você não vai cortar aqui. A cirurgia você faz um descolamento da face, você reposiciona a face de uma maneira natural. Como é que é a cicatriz? A cicatriz... É um pontinho? A cicatriz é no pé do cabelo. Né? No pé do cabelo aqui, na costeleta. Em homem, eu geralmente contorno a costeleta. Em mulher, é um pouquinho mais alta. Mas a cicatriz é uma cicatriz que o corte, você mantém a raiz do pelo, então dá um mês o pelo já está nascendo na cicatriz. Então, não vê cicatriz. Não vê nada, né? Atrás da orelha, do tragus aqui, que é essa cartilagem que a gente tem. No homem, eu deixo na frente, porque se você puxar a barba vai para dentro da orelha, então para preservar, para não ficar com esse desconforto de fazer barba na cicatriz da orelha aqui, o corte é um pouquinho mais à frente do tragus, na dobra da orelha e no pé do cabelo aqui atrás. Então, você não vê as mudanças. Você não vê a mudança, você não vê a cicatriz, a não ser que você procure. Então, fica muito discreta. E nas áreas aparentes, são as áreas que o cabelo cresce. Hoje em dia até, acho que é uma coisa que eu queria saber, que eu acho interessante. Além da cirurgia se modernizar, a cicatriz também, entre aspas, se modernizou. É diferente de antes, né? Sim. Em toda a cirurgia, até no corpo também? Olha, o processo de cicatrização, ele é o mesmo. É um reparo do corpo. Agora, por exemplo, vamos imaginar assim, Rafa vai fazer uma cirurgia. Então, hoje na consulta, eu já falo assim, já compra esse creme hidratante e já vai hidratando sua pele. Por quê? Porque uma pele hidratada, ela cicatriza infinitamente melhor. Sem dúvida. Uma pele seca é uma pele quebrada. Você olha no microscópio, ela está cheia de machucado. Ou seja, o organismo está sempre tentando cicatrizar. É onde a cicatriz fica feia, onde ela fica grossa, onde ela fica vermelha, onde ela dói. Uma pele calma cicatriza.
Existem algumas cremes que você pode usar, principalmente os à base de silicone, de certos hidratantes, que diminui a proliferação celular na cicatriz, então ela não cresce. Isso é muito legal, porque hoje em dia as pessoas às vezes repensam se vão ou não fazer algum procedimento por conta do pós. E é importante a gente prestar esse serviço aqui também. Exatamente. E tenha como base que sim, a paciente vai sentir que operou em qualquer cirurgia, do ponto de vista de evolução da cicatriz, pelo menos uns 6 meses. Né? O sentir que eu faço, nem que seja se olhando no espelho, a cicatriz vermelhinha. Isso faz parte do processo. E o que dá para fazer em consultório hoje em dia e o que não dá para fazer? Olha, em consultório pode fazer os tratamentos de pele, né, com os usos de aparelhos que melhoram a textura dessa pele. Basicamente, assim, se transforma uma pele de um fio 80 para uma pele de um fio 120. Ótimo, né? Em termos de procedimentos mesmo, Botox é muito bom, tanto para quem já tem as rugas, como para quem já não tem, mas quer fazer uma profilaxia para a pele não marcar. Os preenchimentos, os preenchedores, são procedimentos seguros de se fazer em consultório. Eu tomo muito cuidado e eu particularmente não gosto de fazer cirurgia em consultório. Então, o que eu consigo fazer? Com um pouquinho de anestésico lá, para tirar uma pinta, um cancerzinho de pele, às vezes uma pálpebra superior, quando não tem bolsa, uma lipo de papada com certos... Isso dá para fazer, é seguro. Mais do que isso, aumenta o tempo, você tem que dar mais medicação, você não tem o apoio. Então, assim, eu prefiro fazer tudo em hospital. Agora tem grande maioria das coisas. Uma outra questão, tá chegando o verão, temporada dos atrasadinhos. O ano inteiro as pessoas às vezes não correm atrás da bola, vai chegando nos 3 últimos meses do ano agora, outubro, novembro, dezembro, é aquela correria. O que dá para fazer para deixar a pele, até o próprio rosto ali, mais agradável para o verão? Olha, quem gosta de se expor ao sol tem o hábito, olha, eu vou para a praia, eu gosto de ficar tomando sol. Aí não seria interessante operar por agora. Certo? Agora, quem tem o hábito de usar um filtro, de repente usar um chapéu, vai para a praia, fica num guarda-sol, não se expõe, né, de uma maneira incisiva, aí é tranquilo do ponto de vista de operar. Tá? Os tratamentos de hidratante, filtros para manchas, os tipos de laser, são todas processos coadjuvantes que somam muito. Às vezes, olha, Santos é uma cidade que faz calor o ano inteiro, né? Aliás, no Brasil, né? Mas assim, sim, vamos pensar. Não vou fazer um peeling de repente que eu vou ficar com o rosto queimado. Faz um peeling mais tranquilo. Mas se fizer algum procedimento injetável, tudo bem? Porque de repente você faz esse procedimento e depois já pode tomar sol, ou tem alguma contraindicação? Quando você fala procedimento injetável, você fala Botox, preenchimento? Ah, não, isso não tem problema. Não, Botox, preenchimento, não deixa roxo. Fios de PDO? Os fios, eu não tenho experiência com fio. Lembra que eu te falei que o meu negócio sim, perfeito. É operar, né? E na minha opinião, os fios são resultado assim que são só temporários. Temporários, né? E o que acontece? O que fica roxo te tira do sol, basicamente. Porque no sangue tem um negócio chamado hemosiderina. Essa hemosiderina é o pigmento. Se pegar sol, o que é mancha vira tatuagem. Já viu aquelas pessoas que por ter problema vascular a perna fica em marrom meio ocre? Mais escuro, né? É aquilo lá. Então, quando chega nessa fase, aí você já não tem mais, é a fase da mancha. O calor incha mais, as pessoas também? Sim, o calor. Atrapalha em cirurgia? O calor junto com umidade, né? Se for um calor seco, nem tanto. Mas um calor com umidade te faz reter mais líquido. Hein? As pessoas, às vezes, elas querem preparar o corpo para o verão com as cirurgias. Só que elas começam a fazer isso antes. Então, no meio do ano, por exemplo. Quem tem essa programação, perfeito. Tem que operar aí até setembro. Tá, perfeito. Né? A grande maioria das pessoas operam quando dá. Né? É a nossa vida louca, né? Então, assim, quando eu falo para o paciente, você tem que deixar aí
respeitar aquele período. Lógico. Né? Então, vamos colocar numa maneira geral, de 10 a 14 dias. Carlos, eu tenho uma viagem que eu vou para um resort em janeiro. Então, ou opera até novembro, aí final outubro, ou se não, opera depois do resort. Porque senão, dependendo do tipo da cirurgia, tem pessoas que não se incomodam de andar com aquelas camisas de UV. Mas tem pessoas que sim. Pacientes que fazem lipo, por exemplo, que faz plástica de mama, abdômen, que vão tomar sol, eu tenho o hábito até de entrar nos sites desses maiôs bonitos que tem, hoje são os maiôs que já tem até filtro. Você usando isso daqui com um mês de operada, você não perde a recreação. Você pode ir para a praia, você pode ir para a piscina, você só não vai ficar lá tomando sol. Isso é a recreação você não perde. Isso é bom, sabia? E tem umas peças bonitas de maiô, verdade. Já tem filtro. Então, o paciente, só tem aquela data para operar, às vezes é férias, isso, aquilo. Então, consegue equilibrar as duas coisas. Hoje em dia também tem uma técnica nova. O que é o lifting facial endoscópico? O lifting facial endoscópico é que faz com o aparelho por vídeo, vamos pensar assim. Isso se faz muito no terço superior da face. E para que ele serve? Ele serve basicamente para levantar a cauda da sobrancelha. Né? Tem técnicas que é feita por endoscopia, o cortezinho pequeno, mas assim, tem muitos cirurgiões que eu prefiro cortar mesmo, porque você já consegue tirar o excesso de pele percebi que o inchaço, essas coisas não é a mesma coisa, então não tenho o hábito de fazer nada por vídeo, certo? Depois do advento do Botox também, sim, o lift de terço médio, ele um pouco que caiu em desuso, porque a paciente vai 2 vezes por ano, faz uma aplicação de Botox. Okay? Ela faz o lifting do terço médio, levanta um pouco a cauda da sobrancelha, que é uma cirurgia, ok? Mas que com o tempo também, o próprio envelhecimento, ela não vai deixar de fazer o Botox. E uma coisa interessante que a gente costuma observar muito é que hoje em dia existem várias técnicas, vários procedimentos, as pessoas têm feito bastante claro para sempre se sentir melhor e dar aquele up. O senhor falou de algo importante, o Botox ele tem essa questão de, vamos dizer assim, um prazo de validade. E um procedimento mais definitivo como a cirurgia plástica, dá para a pessoa segurar um tempo maior, não dá? Não tenha dúvida. Né? Aquilo que eu falei para você, Chegou no momento que a pele caiu sobre os olhos, que tem as bolsas de gordura, aquele olhar cansado. O rosto perdeu o formato aqui triangular, o ângulo da mandíbula perdeu, aquela pele que junta aqui, o pescoço com flacidez e a gordura localizada. Então, isso é indicação de cirurgia absoluta. Aí, que cirurgia você pode fazer? Você pode fazer, vamos pensar assim, pálpebra com a lipodimento ou tratamento do platismo, porque às vezes você não precisa lipar, às vezes não é a gordura que está acima do músculo, é a gordura que está dentro do músculo, verdade, que não resolve com lipoaspiração, certo? Aí você tem que tratar essa gordura, você faz um negócio que está bastante divulgando agora, que é a retidoplastia, o lifting profundo. Por isso certo? que é importante consultar o profissional para fazer o diagnóstico. Exatamente. Então, de acordo com a deformidade, vamos pensar assim, você indica a cirurgia. Eu faço de acordo com o paciente. Tá? Tem cirurgias que são mais agressivas. O inchaço é maior. Tem pacientes que não aguentam 6 meses de inchaço. Porque fica, né? Sim. Ainda mais no rosto. Então, cirurgia de rosto, você tem que tratar o quê? Você tem que tratar o excesso de pele, você tem que tratar a musculatura, porque a pele, ela simplesmente sobra. A cirurgia é feita mesmo na musculatura. E aí, quando você volta a pele de volta, você corta o excesso. Qual é a diferença desses procedimentos para a harmonização facial? Hoje em dia, a gente vê que tem pessoas que fizeram tantos procedimentos que a fisionomia até mudou. A harmonização facial são uso de preenchedores. Né? Então, eu estava falando em cirurgia, eu estava falando em reestruturar as estruturas que foram laceadas, envelhecidas com o tempo. A harmonização facial
são usos de preenchedor. Então, você pega uma pessoa que faz uso aí de 20, 30 ml de um produto X no rosto, ele vai dar uma característica de preenchimento, de rosto inchado mesmo. E às vezes muda a fisionomia, como a gente observa, né? As pessoas ficam até diferentes. Ficam sim. Que eu acho, particularmente, é um cuidado que as pessoas têm que ter, né? Eu acho que, bom, isso é imperativo, tanto de quem faz, quanto do paciente, porque juventude não significa encher a cara de um monte de coisa. Sim. Né? É fazer o procedimento correto para você se sentir bem. E assim, quando faz ainda... Vamos pensar, fez o preenchimento, mas fez de uma maneira certa, coisas que são absorvidas, perfeito, passou um ano, não tem mais nada, vida que segue. E quando não? Quando é borracha, quando é metacrio, e quando é não sei, isso não sai. Uhum. Colocou, é uma cruz, você não tira de jeito nenhum. Certo? Então o negócio é eu colocar uma prótese no teu corpo e a prótese dá errado. Faça um cortezinho, tira a prótese, está resolvido o seu problema. Sim. Outra coisa, enche o rosto de borracha, que é o metacril, aí o polimetilmetacrilato, sei lá, e não tem como tirar. Doutora, em cima da sua fala, acho que é importante a gente fazer um alerta. As pessoas sempre têm que procurar profissionais credenciados e olhar bem o que vai fazer e com quem vai fazer, não é mesmo? Sim. Porque hoje em dia, a gente até citou recentemente, num outro episódio, alguns procedimentos que deram errado, porque pessoas, em vez de procurarem profissionais, foram procurar qualquer pessoa. Teve até a morte de um rapaz recentemente, foi fazer um procedimento numa pessoa que não era habilitada para aquilo. Você falou do procedimento em consultório. O pilindifenol, desde que quando eu me formei lá na menina, na medicina, já estava escrito no livro que o procedimento você tem que fazer em hospital, com anestesista. Uhum. Por quê? Porque é fato, não sei se Sim, foi isso até, que aconteceu. Sei lá. Pelo que as investigações dizem, Mas sim. o fenol, ele causa arritmia. Uhum. Ponto. E além disso, a deformidade mesmo que ficou, né? Então, é um procedimento que tem que ser feito em hospital. Eu opero, o anestesista cuida do corpo do paciente, cuida do paciente. Isso é cuida ali da importante. pressão, da frequência cardíaca. Isso é extremamente importante, porque senão coisas ruins vão acontecer mesmo, né? E aquilo é perigoso. Isso que às vezes não é nem profissional da saúde que faz, né? Isso é Já entra perigoso. numa alçada aí que é muito ruim. Mas é por isso que é bom sempre dar o alerta. Agora, doutora, tem uma outra questão importante. Cada vez mais as pessoas estão se cuidando mais cedo. Então, hoje em dia, nós vemos jovens que estão cada vez mais interessadas em se preparar para o futuro. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Se o se cuidar, que com certeza ele vem junto com saúde, que a gente está falando de saúde, né? Então, assim, vou cuidar da minha aparência. Então, a minha aparência, voltando àquela história, uma alimentação melhor, uma atividade física, isso é o se cuidar, para a gente envelhecer com dignidade, né? A gente não consegue, hoje nessa ditadura da beleza, a gente vive querendo brigar com o biotipo da gente. Cada um tem um biotipo. Uhum. A gente consegue trabalhar em cima disso para te dar uma condição de bem-estar, de você ficar melhor nesse ponto de vista, né? Mas se as pessoas hoje estão começando a se cuidar, se a menina com 20, 25 anos já faz um botox para prevenir as rugas, já usa um filtro solar, já usa filtro solar, é coisa nova. Na época dos meus pais, ou mesmo quando era moleque, ninguém usava filtro solar. Aliás, eu vou te contar um segredo ruim, hein? Então, na minha isso época já se cuidar. Na minha época se usava bronzeador no rosto. Olha só, então isso não é muito legal. Então a gente já pode fazer até uma projeção. Poxa, imagina daqui então a uns 20, 30 anos, as pessoas se cuidarão mais ainda. Isso é ótimo, porque cada vez mais cedo você cria consciência de preparar também a sua pele para o futuro. E aí, depois, se você quiser dar uma melhorada, procura um médico para poder fazer esses procedimentos. E a gente vê isso toda hora na internet aí, né? O ator tal com 50 anos, tá com cara de 30. Nos anos 70, e o ator aqui agora com os mesmos 50 anos em 2024, com cara de 30. É milagre ou não? Então, né? Eu acho que é isso aí. As pessoas estão buscando mais uma vida mais saudável. E isso é muito bom. Sem dúvida. Doutor, quero te agradecer. Passou rápido, hein? Mais um episódio, passou bem rápido. Eu que agradeço. Poxa, Peter, muito bom.
Vamos em breve conversar de novo, porque sempre tem assuntos ligados à beleza, à cirurgia plástica. Acho que é muito importante a gente prestar esse serviço. A gente, aqui é muito legal que a gente conversa e fica leve. Eu gosto muito de falar aqui, né? E não fica só falando de técnicas e cirurgias, mas de uma maneira geral. Eu acho que se a gente caracterizar a cirurgia plástica como um negócio que as pessoas vão buscar para se sentir bem, e se sentir bem é desde o fato de você acordar bem num dia que está sol, se colocar aquela roupa que você gosta, ter o corpo que você gosta no espelho, que sinal que você está se virando bem para ter aquele corpo, se alimentando. Então, assim, a plástica é a mesma coisa, ela faz parte desse processo. Faz parte da autoestima, isso é muito importante. Não tenha dúvida. Obrigada, viu? Obrigada, doutor. Bom, a qualquer momento a gente volta com mais um Saúde VersaCast, seu bate-papo saudável. Não esqueça e acompanhe as nossas redes sociais para ver todas as novidades. Tchau!